Olá, muito boa tarde. Está a decorrer o Congresso Eucarístico Nacional em Braga. Dias de estudo e de celebração que foram preparados nas várias dioceses do país. Hoje partilhamos consigo o modo como a Diocese do Algarve participa neste Congresso, num dia em que comentamos também a liturgia de domingo, contando para isso com a presença do Padre Pedro Manuel, delegado da Diocese do Algarve ao Congresso Eucarístico Nacional. Padre Pedro, muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar connosco. Gravamos este programa, claro, com uns dias de ser emitido, porque estará neste dia a participar no Congresso. Recorda-nos de que forma é que a Diocese do Algarve se envolveu neste projeto nacional, de que forma é que se preparou e participa no Congresso Eucarístico. Boa tarde a todos os que nos veem, assim também. Dizer-lhe que creio que há um crescendo, tendo em conta os últimos congressos eucarísticos internacionais. A Diocese tem vindo a criar alguma sensibilização nesse aspecto, nomeadamente em fazer-se sempre presente, com algum objetivo catequético, formativo, que passa pela divulgação que fazemos das diferentes ações e dos diferentes congressos e que passa também por convidar pessoas a que estejam presentes. Nomeadamente para este congresso, que começou a ser preparado já com o espaço mais ou menos de um ano, foram várias as iniciativas que têm sido feitas e lançadas na nossa Diocese. Em primeiro lugar, a divulgação do próprio congresso, momentos de oração, momentos também de formação eucarística e, sobretudo, este crescendo de amor ao mistério eucarístico, nomeadamente com algumas atividades, como dias de adoração ao Santíssimo preparatórios para o Congresso e também numa dinâmica que a própria Diocese vinha já a implementar desde há uns anos com a realização do Laudes Perene diocesano. Neste sentido, eu creio que há um conjunto de atividades que na sua gênese não foram orientadas para o Congresso, mas foram reaproveitadas para a vivência e para a preparação do próprio Congresso. Nesse conjunto de iniciativas, acredita que quem nelas participa está inteiramente ciente daquilo que está a acontecer, daquilo que está a ser celebrado? Ou seja, do próprio mistério da Eucaristia, o que representa? Eu acho que esse é o caminho. Quero acreditar que a maior parte das pessoas que participam nessas iniciativas e também que participam em diferentes ações motivadas pelos movimentos ou pelos dinamismos da pastoral diocesana, acreditam profundamente no mistério eucarístico. Creio, no entanto, que temos que continuar a caminhar para uma maior apreensão desse mistério e Projetos formativos? Formativos, celebrativos e, sobretudo, momentos de encontro. Formativos do ponto de vista catequético, doutrinal e espiritual. Isso eu acho que passa por toda a vida da Igreja e pelos diferentes setores da nossa ação evangelizadora, mas também, eu diria, processos em que, diante do sacrário, diante do Senhor, nos é proporcionado o encontro. Talvez essa seja a beleza e também a expectativa de um congresso ou para um congresso eucarístico como consequência na vida das comunidades. Este congresso eucarístico tem uma dimensão social e aponta para a dimensão da esperança. Partilhar o pão, alimentar a esperança é o tema do congresso. Este é um desafio também a passar do templo, do espaço celebrativo para o cotidiano. Eu creio que a fé é sempre isso. A vida celebrada no templo e que se transporta para a celebração da vida todos os dias, na rua, nos trabalhos, na escola, na família. E este congresso convida-nos justamente a isso, a esta dimensão da fraternidade que está tão presente, até depois também esta dimensão nos workshops da hospitalidade, do trabalho com os jovens, da família, acerca de diferentes dimensões até da vida da Igreja e não só. Eu creio que o convite é justamente esse, que sejamos capazes de passar do templo para o coração do templo, que é a rua, e para essas artérias do templo,
onde acontece a vida das pessoas. De resto, esta é uma dimensão que não pode estar exclusivamente fixada num contexto de um congresso. Esta tem de ser a preocupação da Igreja. Talvez aquilo que o Papa Francisco chama periferias, chegar com a força que a dimensão da fé e que celebramos em cada Eucaristia nos dá, à periferia do mundo, ao coração do mundo. Em tempos, por exemplo, da Ação Católica, havia muito essa intervenção nos vários setores profissionais. Na sua opinião, hoje a experiência crente acontece mais dentro do templo, numa dimensão mais espiritual, ou mantém esse desafio de intervenção no dia-a-dia? A Ação Católica teve, sem sombra de dúvidas, na geração dos nossos pais, uma missão extraordinária, porque não só os preparou e formou, como lhes deu meios para que mantivessem no dia-a-dia do mundo uma presença edificante e construtiva. Eu creio, no entanto, que hoje esse dinamismo da Ação Católica, não digo que se tenha perdido, mas deu lugar a outros dinamismos, talvez diferentes. Até porque estamos num mundo atualmente em rede e onde a presença cristã pode ser hoje manifestada de outras formas. Mas eu continuo a acreditar muito nos movimentos da Igreja. Há um conjunto de movimentos, estou a pensar nos cursilhos de cristandade, Caminho Neocatecumenal, estou a pensar também em tantos movimentos herdeiros do apostolado de oração, mesmo movimentos juvenis, os convívios fraternos, e muitas atividades, por aquilo que vou vendo inclusivamente na minha diocese, muitas circunstâncias promovidas pela catequese, pelo Secretariado da Juventude, das Vocações, pelo Seminário Pastoral Familiar, onde há uma preocupação grande em ajudar a que não exista o divórcio entre a fé celebrada na Igreja e a fé transportada para a vida. Mas aí a Igreja está sempre em reforma e está sempre em caminho. E então, nesse caminho, nós temos também de descobrir novos dinamismos. E também esses movimentos que tenham mais enfim, essa marca da intervenção, não é? Regressemos ao Congresso Eucarístico e ao envolvimento da Diocese do Algarve. Acredito que tenha uma delegação presente nestes dias em Braga. Que expectativas tem para a participação, a presença da Diocese do Algarve? Então poderia dar três tópicos. Primeiro dizer que todas as paróquias, as 82 paróquias da Diocese, paróquias e vicariatos, foram envolvidas na divulgação, no convite à oração e na informação sobre o que se ia passar em Braga. Depois dar aqui duas notas preparatórias do que vou dizer a seguir. O Congresso prevê um dia de trabalho que se perde, que é o dia 1, o dia 31, este dia em que está a ser emitido o programa. E no Algarve, esta altura do ano, é uma altura já muito estival. Por isso, a nossa delegação contará com 16 pessoas, representativas, curiosamente, das 3 regiões da Diocese, o que é uma coisa ótima. E com uma faixa etária muito interessante, porque todos os participantes, quase todos, estão ainda a trabalhar e é meia idade ou até mais jovens. Por isso é uma dimensão muito interessante. O terceiro aspecto que queria partilhar é a expectativa. Eu gostava que fôssemos capazes de, sem a pretensão de criarmos um secretariado novo de qualquer coisa, que fôssemos capazes de transmitir à Diocese, a começar pelas paróquias de onde se enviam estes participantes, a beleza do que se vive em Braga por estes dias e, sobretudo, a grandeza do mistério. E isso só se consegue pelo testemunho, não é? Só se consegue pelo testemunho de vida, mas consegue-se também pela forma como testemunhamos o que vivemos e o que celebramos. Porque o Congresso é isto. Não é só o programa que nos é apresentado, mas eu diria que é o Congresso no Congresso, o que acontece também nos corredores e na partilha de vida e das diferentes experiências. Os encontros que, por certo, vão marcar os intervalos de tantas sessões. Há, por isso, acredito que nessa delegação, um pós-congresso a que são chamados a
a manter na Diocese do Algarve. Sim, sobretudo na nossa ideia, unindo também este Congresso Nacional ao Congresso Internacional. A Diocese terá também 3 pessoas a participar no Congresso do Equador. Em setembro, não é? Em setembro. A ponte é a seguinte, do Congresso de Braga ao Congresso do Equador e de Equador para o Algarve. Até porque, como pode calcular, este congresso está a acontecer no final do ano pastoral e o outro vai acontecer no início do ano pastoral e sim, a partir daqui creio que podemos dar o pontapé de saída a alguma dimensão de maior evidência do mistério eucarístico. Eu devo-lhe dizer que desde o Congresso de Budapeste em 2021, o meu desejo pessoal e pastoral, se posso fazê-lo a nível diocesano, era que pudéssemos ter no Algarve uma capela de adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento. Se esse puder ser o fruto de uma caminhada dos congressos eucarísticos para a minha diocese, eu creio que já seremos bem recompensados. Já é uma marca, sem dúvida, a partir daquilo que se aprende e da experiência com que se contacta. Padre Pedro Manuel, vamos avançar para o comentário à liturgia do domingo, que fazemos neste programa em cada sexta-feira. E antes de analisarmos o Evangelho, vamos ouvir o texto que é lido nas missas deste domingo. Passava Jesus através das searas num dia de sábado e os discípulos, enquanto caminhavam, começaram a apanhar espigas. Disseram-lhe então os fariseus: Vê como eles fazem ao sábado o que não é permitido. Respondeu-lhes Jesus: Nunca lestes o que fez David quando ele e os seus companheiros tiveram necessidade e sentiram fome? Entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição, que só os sacerdotes podiam comer, e os deu também aos companheiros. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Por isso, o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Padre Pedro Manuel, que confronto entre leis acontece aqui neste texto? Bem, eu queria começar por salientar que estamos diante de 2 controvérsias de Jesus, não é? A questão do sábado, que é uma controvérsia que vai perpassando a sua vida pública, e o Evangelho, o colher das espigas e o curar o homem com a mão atrofiada no templo. Eu creio que, em primeiro lugar, temos uma reflexão a fazer. O dia do Senhor, qual a centralidade e a importância do dia do Senhor, e como é que podemos viver o dia do Senhor não apenas como um preceito, mas realmente com esta dimensão de dignidade e de santidade que o próprio dia deve ter. A questão da lei ao tempo de Jesus, e quiçá hoje também nesta ou noutras temáticas, deveria ser uma questão libertadora. E muitas vezes aparece-nos aqui uma dimensão muito mais castradora do que libertadora. E o Senhor aponta-nos que realmente o sábado celebra a libertação. O sábado celebra a vida nova que foi dada ao povo de Israel. E, no entanto, o povo tinha um conjunto de normas. Não podiam colher, não podiam cozinhar, só podiam caminhar um determinado número de metros, já a contar com a ida e volta, como se até o bem estivesse limitado. E Jesus ensina-nos que o bem faz sempre. Não há limites para o bem. O importante é que encontremos circunstâncias oportunas, objetivas, onde o bem possa passar sem que seja por obrigação. E para isso não há uma circunstância como regra. Aliás, Jesus vai dar o exemplo de que os pães da proposição com David também foram comidos. E se até David pôde fazê-lo com os seus homens, quanto mais ele, o Senhor do sábado, o Filho do Homem, pode fazer também com os seus discípulos. Por isso, creio que temos aqui um apelo não à lei pela lei, mas, sobretudo, um apelo
ao sentido da lei e à beleza desse sentido. Queria aqui também deixar uma outra nota, que é, não ouvimos nomes. O único nome que aparece aqui é o nome de Jesus. Na sinagoga, aqueles que estão contra o Senhor também não têm nome. Aquele homem com a mão atrofiada também não tem nome. E é uma pessoa sem nome, doente, que é colocada no meio da cena. Então, eu creio que poderíamos perguntar até de que forma é que a nossa vida de fé comenta estas atitudes de Jesus, em que medida é que a nossa vida de fé também é ela libertadora para aqueles que connosco se cruzam. O texto fala no sábado, claro que em contexto judaico, no contexto atual seria o domingo. Também uma valorização do dia de domingo, que muito ligado à valorização da Eucaristia. Eu creio até que o texto fala no sábado justamente com uma catequese sobre o domingo. Porque os evangelhos naturalmente foram escritos um bocadinho mais tarde. O Evangelho de São Marcos é o primeiro e é também escrito um bocadinho mais tarde. E fala-nos aí, creio eu, em duas dimensões. Refere a sinagoga, que também para os cristãos, para os primeiros cristãos, já estava a dar lugar a outra coisa, à reunião da comunidade. E reunião da comunidade para quê? Para celebrar a presença do Senhor, que realmente em cada Eucaristia se torna presente no meio deles. Por isso a centralidade do domingo e a centralidade da celebração da Eucaristia é a centralidade da ressurreição e da vida nova. Então é preciso virar a página dos esquemas passados, onde a libertação tinha dado lugar a uma nova escravatura, que era a escravatura da lei. Passamos à análise do texto da primeira leitura, o livro de Deuteronômio, onde, de facto, o texto remete-nos para essa circunstância de guardar o sábado, nessa memória da libertação. Até nos remete para aquela dimensão da santificação do sábado, que depois tanto Isaías como Jeremias vão retomar para apelar ao bom caminho que o povo deve fazer para agradar ao Senhor. Então, a primeira leitura, neste resumo que faz dos próprios mandamentos, ajuda-nos, diria eu, a rever um pouco o sentido que para nós o dia do Senhor deve ter. Encontramos aqui uma bonita ponte entre a primeira leitura, eu diria, o significado do mandamento e o Evangelho. Isto é, este Jesus que não vem apagar a lei, mas completar, dá este sentido de santificação ao domingo como lugar de encontro. Ora, o sábado para o povo judeu não era só o lugar de encontro, era também o lugar e a oportunidade de fazer memória, trazer do passado para o presente aquela circunstância de libertação. Então era como se disséssemos, o Senhor libertou-nos e nós agora temos o dever de o acompanhar e de lhe agradecer, entregando e santificando o nosso dia. Creio talvez que poderíamos, numa espécie de exame de consciência e olhando à fé dos nossos pais na fé, questionar o nosso coração, que importância realmente tem para nós este dia do Senhor, ao ponto de o santificarmos, dedicando-lhe tudo o que somos e o que temos, e até permitindo que aqueles que têm a missão de nos servirem estejam dispensados desse serviço. O povo de Israel tinha isto muito certo. Se por um lado no seu coração convivia o pecado da sua liberdade, também convivia a consciência quando se apercebiam de que ao Senhor era preciso dar algo mais. E passamos à segunda leitura, carta de São Paulo aos Coríntios. Através deste texto há de facto essa referência ao dever de toda a pessoa ser sinal de Jesus. Olha, eu acho que há essa referência e acho que é uma referência que nos ajuda a fazer uma bonita comunhão entre o nosso primeiro tema, o Congresso Eucarístico, e a centralidade do domingo e da Eucaristia.
É quase poético o que São Paulo nos diz quando diz que trazemos um tesouro em vasos de barro. Os vasos de barro são a dimensão mais frágil da nossa vida. O tesouro que nós trazemos é este mistério e ministério que o Senhor nos confere e que tocamos com as nossas mãos. Por isso, ao escutarmos este texto, e eu diria que temos aqui uma dimensão profética do que estamos chamados a ser pelo batismo e do que a Igreja é chamada a ser pela Eucaristia. É a Igreja frágil de homens e mulheres que contém como missão esta edificação da própria Igreja a partir de um sacramento de salvação que é a Eucaristia que o Senhor nos deixa. E isso só pode ser admirável. E, de facto, é isso que se celebra, é isso que se estuda também neste Congresso Eucarístico. Agradeço, Padre Pedro Manuel, ter estado aqui no programa Eclésia e felicidades para estes dias de Congresso em Braga. Muito obrigado e felicidades também para o programa. Muito obrigado. Obrigado por ter estado connosco. E a terminar fica o convite para acompanhar em agência.eclesia.pt os trabalhos deste Congresso Eucarístico Nacional. Desejo-lhe uma ótima tarde, bom fim de semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.